Olá, gente querida, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. É uma alegria enorme poder compartilhar essa palavra com você e dar continuidade aos estudos que em Jesus tem nos falado tanto ao coração, né? Tem nos renovado, nos fortalecido e tem trazido-nos a consciência verdadeira de quem somos nós, né? Quem não sabe quem é, para onde está indo, não vai saber o que precisa ser feito, né? Em Cristo a gente anda orientado, né? Eu costumo dizer que a fé ela é uma educadora da nossa existência, ela é uma educadora dos nossos sentidos, né? Ela educa os nossos pensamentos e, por conseguinte, toda a nossa vida ela vai se desenvolvendo segundo o Evangelho. É isso, pelo menos, né, a proposta do Evangelho e é o que eu tenho buscado em Cristo Jesus, né? Então, seja bem-vindo para a gente continuar a nossa leitura. Nós estamos em Mateus 12, né, 12:46. Hoje nós vamos falar da família de Jesus. É um contexto, a gente vinha falando antes essa comunicação, né? Essa fala de Jesus antes com os fariseus, até mesmo com os seus discípulos. Uma palavra dura, né? Uma palavra de arrependimento para os fariseus, dizendo a eles que não ia ser dado outro sinal, senão aquele de Jonas, né? Querendo dizer com isso que era necessário que todos eles se arrependessem, né? Então, a gente finaliza essa conversa de Jesus com eles falando sobre a espiritualidade, né? Jesus vai alertar esses homens de que o espírito imundo atua naquelas pessoas em que não há uma consciência de Cristo Jesus, né? Eles são caminho de existência dos demônios. E Jesus finaliza também dizendo que o pior de tudo isso não é só a ação do demônio na individualidade do ser, mas que isso corrompe toda uma geração, né? Uma geração que molda a sua própria cultura à luz dos espíritos demoníacos, né? Uma geração que é influenciada pela cultura e que individualmente também influencia os comportamentos, né? Então, viver em sociedade é isso, né? Viver em sociedade é você ter os seus comportamentos, junta-se a um coletivo e esse coletivo potencializa esses comportamentos. Por isso que Jesus vai chamar essa geração de geração perversa, corrupta, geração má. E aí, a gente vai para o 16, que é uma fala de Jesus a respeito da sua própria família. É um tema que quase você não vê falando, né, dentro do Evangelho, mas que é bastante pertinente. É muito pertinente essa temática em razão de trazer verdades para nós, né, para o nosso cotidiano. Então, pegue aí sua Bíblia, vamos ler lá no 46, né? Fala o seguinte: falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu a que lhe deram aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, este é minha mãe, meus irmãos. E minha irmã, meus irmãos e minha mãe. E então Jesus, no primeiro momento, quando você lê esse texto, né, a impressão que tem é que, assim, aflora, né, até uma certa fala muito objetiva de Jesus sobre a sua família, né, sobre o que aquela família ali de sangue representava para ele. Então isso nos salta aos olhos, num primeiro momento, essa ruptura, né, de Jesus. É como se Jesus falasse: não, eles não são minha família. Família são todos vocês, numa outra linguagem. Então, se você lê o texto assim, você não vai entender muito bem
sem que você saiba que existe um contexto por trás disso aqui, né? De fato, né, Jesus traz um novo conceito de família para a nossa compreensão. No Evangelho, família não é mais apenas vinculada pelo sangue. Aqui, não só aqui nesse texto, mas também lá no final, quando Jesus está na cruz, que ele chama João, fala, João, eis aí a tua mãe, né? E fala ela, eis aí teu filho, também ele dá esse exemplo, né? Aqui para Jesus, a família, ela é um vínculo de amor e não apenas de genealogia. Tanto é que a própria história de Jesus, né, quando Mateus vai contando lá a genealogia de Jesus, lá em Mateus 1, você vai ver que essa genealogia que Mateus conta é pelo pai de Jesus. Não é pela mãe, é pelo pai, né? Por José, e filho de José. Ora, Jesus não era filho de José, né? Como nós sabemos. Mas, no entanto, é isso que consta no Evangelho. E aqui, Jesus vai dizer para esses discípulos, né, para toda essa multidão que estava ali o assistindo, que família é tudo, e são todos aqueles que se congregam em amor. São todos aqueles que se percebem em amor. São todos os laços que nós construímos em amor. Gente, isso é libertador. Quando a gente entende dessa forma, isso é libertador, né? O escritor de Provérbios, ele já tinha essa perspectiva, né? Quando ele falou que há amigos mais chegados que um irmão. Ele sabia do que ele estava falando, né? E Jesus aqui, não à toa, também está falando sobre isso, né? Porque é essa mesma família, que lá em João 7, depois você pode dar uma olhadinha lá. Aliás, vamos lá juntos, né? Para a gente entender essa passagem melhor. Lá em João 7, 53, né? Deixa eu ver aqui se é aqui mesmo. João 7... Não, João não, é Lucas, né? Não, 7:5, aliás. Desculpa. Lá em João 7, né, que é uma outra, a versão de Lucas a respeito desse texto, né? Vai dizer que os irmãos de Jesus se aproximaram dele, né? Andava Jesus na Galileia, lá no capítulo 7 de João 7, ele vai falar o seguinte: mas ao se aproximar a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: sai daqui e vai para a Judeia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. E lá no 5, nesse mesmo texto, vai falar assim: pois até os seus irmãos não criam nele, né? Então Jesus sabia ali que os seus próprios irmãos, né, toda a sua família, não cria de fato naquilo que ele havia ido fazer, né? Numa outra passagem, lá eu acho que é lá em Mateus 3, né, vai dizer que ele estava sendo buscado pela família, eu acho que é aqui mesmo, né, só que mais adiante. Ele é buscado pela família para ser preso pela sua própria família, no intuito da família tirar ele desse lugar. Então veja que a própria família de Jesus não conseguia interpretar Jesus ali, né? A própria família dele não conseguia compreender a experiência que ele estava tendo e que ele estava fazendo ali com aquelas pessoas. Então é a partir desse contexto também que Jesus vai dizer, né? Jesus alarga para a gente o conceito de família. E é importante que a gente saiba, a família, não raras vezes, ela também é um lugar adoecedor, né? Ela é um lugar adoecedor por não compreender a nossa jornada. E quando a gente insiste em se alimentar de tudo que é produzido dentro desse ambiente familiar, a gente também adoece, né? Se a família ela é um lugar doente, naturalmente que todos que estão ali permeando também vão ser adoecidos, né? Então, essa é uma ruptura que ela precisa existir nessa circunstância e que a gente precisa ter sabedoria para fazer, né?
o distanciamento, né, nesse momento, ele é primordial para que você não perca o foco. Né? E o que Jesus faz aqui é justamente isso, né? Ele cria um distanciamento para que a jornada que ele estava buscando fazer fosse cumprida, porque caso ele ficasse no meio da família, a gente já entendeu que isso não ia ser feito, né? A própria palavra de João aqui nos deixa claro que nem os irmãos dele criam naquilo que ele estava intentando fazer. Então, quando a gente tem esse discernimento, né, que a família é esse lugar, né, de reprodução, de doenças em nós precisamos ter essa coragem para fazer isso, não como um ato de rebeldia, e é muito importante que se fale isso aqui, né? Isso não é um ato de rebeldia. Antes, isso deve ser feito como um ato de coragem, um ato de amor a si mesmo e um ato de amor a eles também, né? Na tentativa de respeitar aquilo que é seu e de respeitar também o ambiente do outro, né? Então, essa separação, ela deve ser feita, quando intentada em fazê-la, ela deve ser feita com muita tranquilidade, né? Não com espírito de guerra, não com espírito de divisão, né? Não com espírito de luta, mas com espírito saudável, né, em busca da sua própria saúde física, mental, espiritual, para que você desenvolva a sua existência, né? Porque a família, ela, consciente ou inconscientemente, ela vai criando por si só, ela acha, né, que por si só ela possui uma autoridade tal sobre a vida do outro a ponto de dominar, né, de estabelecer caminhos, de estabelecer objetivos, né? E aqui o que Jesus vai dizer é que o estabelecimento de caminhos e de objetivos, ele não nasce nem por força e nem por violência, mas ele vai nascer pela autonomia que possui, que é a autonomia do amor, né? Então, família, seja ela como for, de que modo for, ela sempre deve ser esse ambiente de amor. Aí a gente tem que pedir muita sabedoria para a gente aprender a lidar com tudo aquilo, né, que foi construído antes de nós, com tudo aquilo que os nossos antepassados, né, trazem, e os nossos pais trazem, nós também trazemos, né, nós trazemos também. Né? Nós não somos alecrim dourado aí, que não trouxemos nada, mas em Cristo nós podemos parar, né? Aquilo, a gente pode tomar a decisão de parar esses caminhos tortos, esses valores tortos que a gente muitas vezes herda das nossas famílias, né? E aqui entra um tema que algumas pessoas gostam de falar, que é a tal da maldição hereditária, né? Você provavelmente já deve ter ouvido falar, né? Que tem pessoas que acabam praticando, né, acaba vivenciando essa prática da maldição hereditária. A maldição hereditária nada mais é do que a repetição desses comportamentos conscientes ou inconscientes. Às vezes, né, uma boa terapia já é suficiente. Quando não necessário, a pessoa que tem a percepção, né, do autoconhecimento daquilo que lhe faz mal e lhe faz bem, já é suficiente para sair desse ambiente e dentro da sua própria casa, dentro da sua própria vida, romper, sabe? Dar um checkmate nesses comportamentos familiares que são adoecedores, né? É isso que Jesus nos ensina. Eu vou parando por aqui. Aproveite esse vídeo, compartilha, né? E faça dele também um momento de reflexão, né? Eu acho bem interessante você pensar em que medida, né, e de que forma você é um ente que reproduz comportamentos familiares, né, e em que medida você os reproduz. É só a partir desse momento de identificação, é só quando a gente começa a dar nome para esses comportamentos e identificá-los naturalmente, dar nomes, é que a gente de fato consegue transformar a nossa existência e a existência daqueles a quem amamos. Amém? Deus te abençoe, excelente reflexão ao seu coração e eu te aguardo no próximo.